Fala galera, na boa? Opa, ó, hoje a gente vai fazer mais uma aplicação que esse triângulo aritmético, né, o triângulo de Pascal, nos fornece. Então, vamos lá. Vamos supor que por algum motivo, uma segunda fase, você tenha que chegar nos valores de seno de 3x e cosseno de 3x. Tá? Como é que você vai fazer isso? Vamos ensinar uma técnica um pouquinho mais rápida. Você vai lá no triângulo de Pascal, você lembra como é que constrói, né? Todo mundo sabe. 1, 2, 1, 3, 3, 1, já pode parar. Porque se você quer o seno de 3x e o cosseno de 3x, você vai na terceira linha. Aí o que você vai fazer? Você vai simular um desenvolvimento de seno de x mais cosseno de x ao cubo. Como é que ficaria? Olha para essa linha aqui, ó. Não ficaria assim? 1 cosseno, começa pelo cosseno, tá? 1 cosseno ao cubo de x, mais 3 cosseno ao quadrado de x, seno x, depois 3 cosseno de x, seno ao quadrado de x, e depois 1 seno ao cubo de x. Aí a brincadeira é a seguinte, você vai pegar e fazer assim, ó, um Czinho aqui, um Szinho aqui, um Czinho aqui, um Szinho aqui. Se você quiser o cosseno de 3x, você vai pegar esse cara e esse cara, que são os caras que tem o Czinho em cima, né? Então, olha só, o cosseno de 3x vai ser 1 cosseno ao cubo de x, só que aí você tem que trocar o sinal. Menos 3 cosseno de x seno ao quadrado de x. E se você quiser o seno de 3x, você vai pegar esse rapazinho aqui e esse. Então, como é que ficaria o seno de 3x? Vai ficar assim, ó. 3 cosseno ao quadrado de x, seno x. Menos 1 seno ao cubo de x. Muito bom, né? Certo. Bom, provavelmente você está um pouco confuso, né? Deve falar, nossa, eu nunca vi isso antes, de onde vem isso? Eu não vou te explicar isso, eu vou mostrar mais uma aplicação. Vamos fazer o seno de 4x e o cosseno de 4x. Eu escrevo o seno primeiro por mania, mas vamos fazer primeiro o cosseno, tá? Agora você vai na linha 4, tá? E você vai simular o desenvolvimento de cosseno de x mais seno de x à quarta. Eu falei mais também, mas o interessante é você não pôr os sinais. Olha só por quê. Então eu vou pegar aqui a linha 4. Então a linha 4 ficaria assim, cosseno à quarta de x, 4 cosseno ao cubo de x, seno de x, depois 6 cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, 4 cosseno de x, seno ao cubo de x e por fim 1 seno à quarta de x. Aí é a mesma coisa, ó, você vai fazer assim, Czinho, Sinho, Czinho, Sinho, Czinho. Qual você quer? Se você quiser o cosseno de 4x, você vai pegar os Czinhos. Então você vai pegar este e este. Aí você vai alternando o sinal. Então você vai escrever o seguinte, cosseno de 4x, cosseno à quarta de x, olha lá. Agora é menos 6 cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, mais 1 seno à quarta de x, tá? E o seno de 4x, vamos fazer o seno de 4x. Agora você pega os Szinho, então você vai pegar este e este, olha lá, 4 cosseno ao cubo de x, seno de x, troca o sinal, menos 4 cosseno de x, seno ao cubo de x. Escuta, faz com o seno de 2x e o cosseno de 2x para você verificar se vai dar certinho essa fórmula que você já conhece, beleza? E aí, pessoal, na boa? Eu vou ensinar um negócio para vocês agora que vocês vão chorar no final dessa apresentação. Felipe, agora há pouquinho, trabalhou com uma das aplicações do triângulo de Pascal, tá? Eu vou trabalhar com uma outra aplicação agora, uma aplicação que se chama permutação caótica, né?
Então antes vamos entender o que é uma permutação caótica e depois eu explico para vocês como que você calcula a tal da permutação caótica, certo? Então seria o seguinte, ó. Imagina um exemplo aqui em que você tem as letras de A até E, tá? O total de permutações que teria isso aqui seria 120, porque é 5 fatorial, uma vez são 5 letras diferentes, 120, né? 5 fatorial, ok? Agora, o que são as permutações caóticas? Permutação caótica é isso aqui, ó. É aquela permutação onde qualquer letra não aparece na sua posição original. Então, por exemplo, ó, uma permutação caótica poderia ser essa. Aqui é B, aqui é A, aqui é E, aqui é C e aqui é D. Então, isso aqui é uma das permutações caóticas. Tem várias permutações caóticas que você pode montar aqui. O que eu quero calcular agora é quantas são as permutações caóticas. Olha só, se tivesse, por exemplo, se eu montasse assim, ó, aqui eu coloco B, aqui eu coloco A, aqui eu coloco C, E e D, já não é uma permutação caótica, porque você vê que essa letra aqui, ó, está na posição original. Então isso não é uma permutação caótica, certo? A de cima é, a de baixo não. Ok, essa é uma delas. Quantas são as permutações caóticas? Para você calcular o total de permutações caóticas, você vai fazer assim, ó. Bom, eu quero o total de permutações caóticas entre 5 elementos. Eu vou recorrer à linha 5 do triângulo de Pascal. Você vai simplesmente agora pegar todos os coeficientes e copiar aqui. É assim que você começa o cálculo. Então fica lá, 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Ok, agora você vai fazer assim, ó. Assim como o Felipe tinha feito no vídeo dele, você começa por positivo, negativo, positivo e assim vai. Então vamos lá, esse é positivo, esse é negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E aí você vai fazer o seguinte, como são 5 elementos, você vai colocar aqui, ó, 5 fatorial. Aí você vai decrescendo. 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial e 0 fatorial. O que você vai fazer agora, ó, é continha. Aí acabou, você obteve aqui o total de permutações caóticas, certo? Então veja só, os dois primeiros aqui você consegue. E eu te conto um segredo, de fato, você sempre vai conseguir. Olha só como é que ficaria, ó. Eu vou cancelar os dois primeiros, aqui vai ficar, ó, 10 vezes 3 fatorial, isso aqui dá 60, isso aqui dá 20, aqui do lado 5 menos 1. Você vai chegar na resposta aqui, que é, ó, 60 menos 20, 40, 45, tira 1, 44. Talvez você não saiba, mas um tipo de problema semelhante a esse já caiu no Enem. Na verdade, caíram 2 vezes. Em uma das provas canceladas do Enem e em uma outra prova. Na prova cancelada do Enem estava com o gabarito errado. Até o próprio autor do exercício tinha errado o exercício, tá? Então, olha só, o que caiu no Enem foram com 4 elementos. A seguir eu vou fazer com vocês agora. Eu vou trabalhar com permutação caótica entre 4 elementos, só que eu vou colocar um contexto aqui nesse problema, tá? Então vamos imaginar o seguinte, que na verdade esses 4 elementos aqui nada mais são do que pessoas. Então você imagina que as pessoas aqui são Alexandre, Bruna, Cacildes e Drones, tá? Então essas aqui são as 4 pessoas. Ok? E aí eu vou trabalhar agora no contexto de amigo secreto. Vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Quando que um amigo secreto entre essas 4 pessoas daria certo? Se, por exemplo, o A tirasse B, né? Essa aqui é uma possibilidade, o A tira B, o B tira A, o C tira D e o D tira C, né? Esse amigo secreto aqui daria certo. Quando que o amigo secreto não daria certo? Basta acontecer isso aqui, ó. Esta pessoa tira a si mesmo. Consequentemente, esta também tiraria a si mesmo. Pronto, já deu errado o amigo secreto. Então você percebeu o seguinte, que o total de formas de você calcular quando que um amigo secreto dá certo, basta então você ver o total de permutações caóticas das letras A, B, C e D, certo? Bom, como que a gente faria isso aqui então, ó? Se são 4 letras, eu vou olhar na linha 4 do triângulo de Pascal. Então, eu vou escrever aqui os coeficientes. 1, 4, meia, 4, 1. Agora eu vou fazer o seguinte. Como são 4, como é que eu começo mesmo? Aqui fica 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial e 0 fatorial.
sempre multiplicando. E aí não se esqueça dos sinais. Começa com positivo, fica negativo, positivo, negativo, positivo. Como eu já tinha dito anteriormente, os dois primeiros vão se cancelar. Esses dois primeiros se cancelam. Aqui você vai ter 12 menos 4 mais 1. Você chega então num total de 9 permutações caóticas entre 4 elementos. Agora, vamos mudar o problema um pouquinho, vamos um pouco mais a fundo. Se eu tivesse dito assim, qual que é a probabilidade do amigo secreto dar certo? A probabilidade do amigo secreto dar certo. Você se lembra que a probabilidade é o número de casos favoráveis, que é aquilo que você quer que ocorra, dividido pelo número de casos possíveis, que é aquilo que pode acontecer. Então, como é que ficaria aqui? Ó? Casos favoráveis. Quando que dá certo, amigo secreto? Eu quero a probabilidade de dar certo. 9. Qual que é o total de casos possíveis? Basta você ver o total de anagramas que você pode formar com essas 4 letras. Então, ficaria aqui 4 fatorial, que você sabe que é 24. Então, ficaria 9 sobre 24, o que é 3/8. Isso é menos do que 50%. Beleza, minha gente? Vai na boa.